Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Uma aulinha de biologia e hoje a gente vai fazer um modelo diferente. Eu vou resolver aí a prova do vestibular da UERJ discursivo do ano de 2025, né? Vestibular que seria para aprovar no ano 2025, mas que foi realizado no final do ano de 2024. Eu vou fazer uma sequência de aulas, tá? Focadas aí no exame discursivo da UERJ, porque é um pedido muito forte dos meus alunos para que a gente possa trabalhar esses conceitos que já apareceram e também a questão do modelo de resposta. E eu vou, inclusive, anotar um modelo de resposta junto com vocês, não exatamente igual ao padrão de resposta, uma vez que o padrão é uma sugestão e principalmente pensando em palavras-chave que deveriam conter na sua resposta. Então é importante você entender que o gabarito não é exatamente aquilo bem certinho, ou seja, você tinha que colocar cada palavrinha que está ali. Mas tem certas palavras que a gente considera palavra-chave, que é o que o corretor vai buscar. E vale dizer que os corretores, antes aí de começar a correção, eles abrem um pouco o gabarito, porque eles sentam e discutem um pouco para entender quais seriam outras possíveis respostas que poderiam aparecer. Tá? Então isso pode acabar aí garantindo uma chance de resposta, mas ao mesmo tempo é sempre importante você ir no mais óbvio possível, porque é aquilo que provavelmente o gabarito já vai contemplar. E aí vamos começar pela questão de número 1, uma questão bem interessante, que vai falar dos vírus, que são parasitas que conseguem invadir e se reproduzir em diferentes tipos celulares, apresentando uma especificidade em relação a essas células que conseguem se hospedar. Então ele já fala dessa relação muito forte aí, parasita-hospedeiro, e nesse caso com a célula específica. E sabe-se que em hemácias de mamíferos esses parasitas não conseguem se reproduzir. E explique por que esses parasitas são específicos em relação aos tipos celulares que conseguem invadir. E aí como é que a gente pode ter o vírus reconhecendo exatamente o tipo celular que ele quer invadir? A resposta está em receptores de membrana e no glicocálix da célula. O glicocálix e receptores de membrana servem como uma forma de reconhecimento celular, para que as células possam reconhecer umas às outras e entender com quem elas estão lidando. Isso é importante, primeiro, para o funcionamento aí dos tecidos e, segundo, muito importante para o sistema imune, porque caso o sistema imune não reconheça aquela célula, ele vai destruir. E isso é importante, porque em geral se ele não reconhece é porque a célula não pertence a gente. E aí vai gerar toda uma resposta imune. Infelizmente, vira e mexe, nosso corpo acaba reconhecendo as nossas células como inimigas e acaba desencadeando uma doença que a gente chama de autoimune. Mas vamos focar aqui, o que precisava ter na sua resposta especificamente? Falar ou dos receptores de membrana, tá? Ou de alguma forma falar de reconhecimento celular. Como é que eu vou colocar esse gabarito aqui? Eu vou colocar aqui os vírus com seu capsídio ou envoltório nuclear, nuclear é ótimo, perdão, envoltório membranoso, irão se ligar a receptores específicos de membrana da célula que vai infectar. Então ele já fala da questão da especificidade, tá? Então era muito importante você falar especificamente dos receptores de membrana ou você falar do reconhecimento celular, tá? Isso era o mais importante que tinha que ter na sua resposta. E vamos lá para a segunda explicação, que é: explique também por que os vírus não conseguem se multiplicar nas hemácias dos mamíferos. Então repara que ele fala exatamente da hemácia, então a gente teria que pensar em algo que é muito particular da hemácia, que é diferente de todas as outras células do nosso corpo. E é importante lembrar que em mamíferos, tá? Isso é só de mamíferos. Aves, por exemplo, não vão seguir esse padrão. Mas em mamíferos, as hemácias não têm núcleo, não têm o DNA nuclear e por isso também não vão ter enzimas associadas muitas vezes a essa replicação. E aí por isso a gente não vai ter vírus invadindo a hemácia porque ele precisa do maquinário celular, precisa das enzimas para que ele possa replicar seu material genético e produzir suas proteínas do capsídeo, tá? Então aqui a segunda explicação, eu vou dizer que as hemácias não possuem núcleo. E só isso aqui, em tese, é o que o gabarito muitas vezes já vai contemplar, mas é uma explicação, tá? Então é importante você explicar por que a falta do núcleo aqui vai ser importante. Óbvio que é importante notar já a falta do núcleo, mas relacionar uma coisa com a outra, tá? Então as hemácias não possuem núcleo e, por isso, não terão
as enzimas necessárias para a sua replicação, que é ele se multiplicar, né? A sua reprodução, tá bom? E aí a gente fecha a nossa resposta, já deixando claro que a gente entendeu que o núcleo vai ser necessário para multiplicação do vírus, tá bom? Agora, vamos lá para a questão de número 2, que é uma questão já mais simples da nossa prova, tá? Ela fala aí, em um estudo foram aferidas a pressão sanguínea, a velocidade do sangue e a área total em 3 tipos de vasos sanguíneos, X, Y e Z. E os resultados foram obtidos e estão representados no gráfico. A gente vai observar aqui que o X tem uma alta pressão, uma alta velocidade e uma área total média. A gente vai observar que Y tem uma baixíssima pressão, uma baixa velocidade, mas não tão baixa assim, e uma área total relativamente média novamente. E a gente vê a pressão sanguínea mais baixa, mas não tão baixa assim em Z, uma velocidade muito baixa e a área total bem alta. E ele pede para a gente nomear quem seriam os vasos X e Z. Eu vou fazer melhor e vou fazer todos os 3, tá? E aí apontar qual é o ponto mais importante de cada um deles para que você pudesse ter a sua resposta contemplada aí de acordo com o gabarito. Aqui é importante que a gente pense que essa alta pressão vai referir-se às nossas artérias. Quando a gente está falando aqui no segundo caso, a gente vai observar uma baixa pressão e uma velocidade um pouco mais alta. Isso aqui seriam as nossas veias. E aqui no final, em Z, a gente vê uma baixíssima velocidade e uma alta área total. E aí aqui a gente vai acabar referindo-se aos nossos capilares. Quando eu falo de capilar em aula, gente, eu sempre falo principalmente da baixa velocidade. Porque a baixa velocidade é necessária para que possa permitir as trocas com o tecido. Porém, pense bem, quando você olha aqui para esse gráfico, talvez não seja a velocidade que se destaca mais, e sim a questão da alta área total ocupada pelos capilares. Mas eu diria, tá, que tantos capilares aqui você poderia jogar pela área total, bem quanto com a baixa velocidade, e no caso das artérias, aí você tem que ir no óbvio, gente, é a grande pressão, porque a gente está falando de um vaso que acaba de sair do coração ou está próximo ao coração, então ainda sofre efeitos dessa alta pressão a partir do bombeamento cardíaco, tá bom? E aí vamos lá justificar, porque ele só pede X e Z, a gente não vai mencionar o Y porque não tem razão para isso. E eu vou separar essa resposta em 2 partes. Primeiro falar de X e justificar, e depois falar de Z e justificar. Porque aqui são 4 partes de resposta, tá? Cada uma delas valeria meio ponto provavelmente. A UERJ nunca vaza exatamente como é que é feita a pontuação, mas a gente consegue ter uma ideia, tá? Então aqui ele pede pra gente nomear e justificar. Então são 4 comandos, como a questão vale 2, eu diria aqui que cada uma vale meio. Então vamos começar falando que X é uma artéria, pois apresenta uma grande pressão característica desse vaso, que leva sangue do coração aos tecidos. E aí você já justificou a primeira parte, tá? É importante dizer que aqui você teria que relacionar pelo menos um comando do gráfico, porque é ali que você vai conseguir relacionar a sua resposta. E a gente falou da grande pressão, então tá ótimo. E em Z, eu vou colocar que é um capilar em razão da sua grande área total. Eu vou focar na área total novamente, porque para mim foi o que destacou mais no gráfico. Mas eu vou simular depois uma possível resposta aqui, você pensando na velocidade, tá? Em razão da sua grande área total, uma vez que estes vasos distribuem-se por todos os órgãos fazendo trocas. Agora, eu quero falar da velocidade. Acredito que tudo bem, tá? Salvo engano, o próprio gabarito nem mencionou a questão da baixa velocidade, mas imagino eu que poderia ser citado. Vou botar aqui em laranja como seria uma alternativa, tá? Então aqui eu botaria aqui Z
é um capilar por causa da sua baixa velocidade necessária às trocas realizadas entre o vaso e os tecidos. E aí, provavelmente, você também ganharia o ponto, tá? Essas questões, muitas vezes, a gente precisa de um gabarito um pouco mais aberto, porque tem possibilidades aqui nesse gráfico, tá? E eu tenho certeza que eles não colocaram as veias aqui porque são gráficos medianos, então ficaria difícil a gente destacar um ponto que seria aí mais provável de alguém responder. Eu, se fosse aí a pessoa que estaria fazendo a prova, eu apontaria para baixa pressão sanguínea, que é bem característica desse vaso, uma vez que é o vaso mais distante do coração em questão de caminho, né? Porque sai do coração, vai para uma artéria, vai para os órgãos, então acaba se ramificando para capilares e depois na volta para o coração é que vai passar por uma veia. Então acaba que realmente a pressão vai ser a mais baixa possível. Lembrando que as veias vão aumentar a velocidade, a gente vê que a velocidade está mais alta do que no capilar, por causa aí de válvulas venosas e de associação com músculos esqueléticos que empurram o sangue na direção correta, em geral contra a gravidade, né? Porque quando a gente fala de veias aqui da cabeça não tem necessidade, porque a favor da gravidade já vai descer o sangue em direção ao coração. Agora vamos lá para a questão de número 3. Questão interessante, né? A primeira vez que cai epistasia na UERJ, então isso já é um sinal para o futuro, que eles vão continuar cobrando um pouquinho mais de aprofundamento em genética, o que é interessante. Ele fala, no fenômeno esquematizado a seguir, o gene B tem um efeito fenotípico produzido pelo gene A. Nomeie esse fenômeno e em seguida explique a diferença entre ele e um caso de herança dominante. Então vamos lá. Primeira parte da pergunta, a gente vai ter que falar de nomear esse fenômeno. Então você vai ser bem curto e direto e chamar de epistasia. Provavelmente só isso aqui, como só são 2 comandos, talvez já te valesse 1 ponto. Então é muito importante conhecer esses fenômenos aí de interação gênica, porque tem interação simples, tem epistasia recessiva dominante, tem heranças quantitativas quando a gente fala de múltiplos genes. Então é importante conhecer esses nomes associados a formas diferentes de interação gênica, tá? E depois ele pede para a gente explicar a diferença. E aí vamos entender o seguinte, aqui é um gene que influencia na atividade do outro, ou seja, o gene B, ele está influenciando se há ou não atividade do gene A. Quando a gente fala de herança dominante, é um alelo que influencia na atividade, na expressão em cima do outro. Ou seja, se eu tenho azão e azinho, quem expressa de fato o fenótipo é o azão, porque ele tem uma herança dominante. Então é isso que a gente vai ter que pontuar. É uma resposta um pouco mais longa, tá? Então vamos com bastante calma aqui no passo a passo. Eu vou começar explicando o que é uma epistasia, para depois a gente acabar negando o que seria herança dominante, que não é o caso aqui em questão, tá? Então, nesse tipo de interação gênica, é legal você falar que é uma interação gênica, porque só isso já nega o fato de não ser uma herança dominante, tá? Nesse tipo de interação gênica, o gene epistático é capaz de interferir na expressão do outro gene. E é importante, vamos lá, deixa eu só ver se ele falou qual é o gene do outro gene. Eu vou botar entre parênteses o gene A, tá? Para mostrar que eu sei quem é o epistático. Isso já está sendo falado na questão, mas é legal para você deixar bem completo, tá bom? E aí, ele é capaz de interferir na expressão do outro gene, diferentemente de um caso de herança dominante onde temos apenas um gene. Então a gente só está falando de um único gene, o gene A, o gene B, o gene C, tá? E um dos alelos, aí obviamente o dominante, domina e interfere na expressão
gênica. E aí, para deixar claro que são palavras confusas, apenas o alelo dominante manifesta o fenótipo. Até porque, lembrar que tem casos, né, onde a gente vai observar uma dominância incompleta, como é o caso daquela rosa, que fica rosadinha quando ela só tem um alelo dominante. A gente tem o caso de codominância, que é o caso do tipo sanguíneo aí B, onde a gente vai observar sempre aí o caso de a expressão conjunta, tanto da proteína A quanto da proteína B. Então existem variações que ele poderia acabar trazendo aqui pra gente. E por isso que, nesse caso, tá, eu sou pró fazer uma resposta um pouquinho mais completa. Em geral, questões da UERJ, elas são muito diretas aqui no padrão de resposta. Mas se você sentir inseguro e achar que não tá tão completo, não tá bem explicado, vale a pena você aproveitar um pouco mais dessas linhas. Veja que ficou até faltando uma linhazinha aqui a ser aproveitada, tá bom? Vamos lá para a próxima questão muito legal de evolução, que fala aí que os machos da espécie do bicho-pau apresentam uma coloração azul intensa. Então, muitas vezes a gente vê o bicho-pau que é fêmea, né, e não o macho que é mais visível, que chama a atenção das fêmeas e dos predadores. Já as fêmeas dessa espécie possuem uma cor amarronzada, possibilitando a camuflagem no ambiente que vive. Uma coisa legal do vestibular da UERJ, que é colorido, né, como o Enem não era, agora passou a ser. E isso fez com que a gente pudesse observar aí bem claramente como se destaca esse bicho aí na natureza. E explique por que ao longo da evolução foram selecionados nessa espécie machos com cores chamativas, apesar de serem mais predados. E explique também por que a coloração azul não foi selecionada evolutivamente para as fêmeas dessa espécie. Então a gente teria que falar especificamente de seleção sexual aqui no caso dos machos, porque a cor colorida só pode estar atrelada à atração de fêmeas. Uma vez que esse animal, por ser colorido dessa forma, ele vai chamar a atenção dos predadores e acabaria sendo uma presa mais fácil, tá? Então a gente vai falar especificamente aqui, tá? Quando a gente falar de seleção sexual. Então, vamos lá começar pela primeira explicação. No caso dos machos, houve uma seleção sexual na qual a cor chamativa foi selecionada por atrair mais fêmeas e garantir um sucesso reprodutivo. Agora entenda o seguinte, cuidado porque aqui você poderia pensar em aposematismo, que não é o caso. Aposematismo é quando ele é colorido assim, mas ele está indicando perigo. Então eu teria que falar alguma coisa dele ser impalatável, falar alguma coisa dele ter um veneno, uma peçonha, que não está sendo mencionado aqui. Então você foge de aposematismo, tá bom? Só citei ele porque é um conteúdo aqui que tangencia e que já caiu também na prova da UERJ, tá? E recentemente, verdade seja dita. Agora vamos para a segunda parte da explicação. Explique também porque a coloração azul foi selecionada evolutivamente para as fêmeas dessa espécie. Aqui a gente vai falar que essa coloração deixa o animal bem visível a seus predadores. Sendo assim, nas fêmeas, a cor amarronzada, que é a cor que ele vai usar, né? Foi selecionada, pois esconde as fêmeas no seu ambiente. E aí, vamos botar entre parênteses para mostrar que a gente sabe qual é o fenômeno, que é camuflagem. Ponto. Resposta completa, resposta direta. E aí a gente ganharia o nosso pontinho nessa questão, tá bom? Vamos lá, de questão 5, uma questão um pouquinho mais longa, mais complexa, e que trazia conhecimentos de ecologia que muitas vezes não são tão mencionados em sala, porque já é um quê de aprofundamento.
Mas a própria questão, ela te dá tantas informações que você poderia fazer essa questão mesmo sem saber o que é um K estrategista ou um R estrategista. Eu tive alunos que mencionaram que falavam que não lembravam muito dessa definição, mas que a questão conseguiu trazer e por isso eles conseguiram aí gabaritar essa questãozinha. Então vamos lá. Dependendo das estratégias utilizadas para a sobrevivência no ambiente, as populações animais podem ser classificadas como K estrategistas ou R estrategistas. K estrategista investe em diferentes adaptações altamente específicas por algum tempo, reproduzindo-se em menor quantidade, assim seus descendentes apresentam maior probabilidade de sobreviverem até a idade adulta. Então repara que o K estrategista, eles são bem específicos, tá? E aí eles vão ter poucos filhos, mas esses filhos têm maior chance de acabar sobrevivendo até a vida adulta. Olhando aqui para esses gráficos, quem é o nosso K estrategista aqui mais clássico? Seria o homem. O K estrategista aqui, ele está fazendo com que praticamente todo mundo passe da idade jovem, passe da idade adulta e chegue baixas até a vida adulta. Para compensar esse fator, produz um elevado número de descendentes em qualquer ambiente que estiver estabelecidos. Quem vai ser o nosso R estrategista? Vai ser o peixinho. O R estrategista aqui, repara que ele não vai estar bem adaptado ao ambiente, mas ele vai sobreviver porque ele tem muitos filhos. Então, alguns deles vão acabar chegando até a vida adulta e vão passar essa característica adiante nos seus filhos, tá bom? Agora vamos lá. Duas espécies, uma K estrategista e uma R estrategista, são introduzidas simultaneamente em um novo ambiente. Aqui esse ponto tem que ser destacado. É um novo ambiente, então a gente está falando de um ambiente que não era populado. Eu tenho vários nichos ecológicos vagos. E em relação ao gráfico, aponte a espécie que mais se comporta como R estrategista, justificando sua resposta. Então, antes de relacionar com o ambiente, a gente vai ver quem é a R estrategista. E a gente teria que responder aqui a curva C. Muito cuidado que às vezes a gente quer falar, é o peixe, ou é a curva laranja. Gente, em relação à cor, tem pessoas que são daltônicas, então não use a cor, porque muitas vezes não vai ser isso que vai se referir no gabarito. Sempre você usa a letra que ele apontou, tá? Então você vai falar, aponte a espécie, você ganharia já o seu pontinho por colocar C. Só isso. É meio curioso, mas você está apontando corretamente. E aí depois você vai justificar a sua resposta. Então, a espécie tem pouca sobrevivência na vida jovem e com poucos indivíduos chegando à vida adulta. Só isso. Porque você relacionou uma coisa com a outra, tá? E aí, novamente, a gente já deu essa resposta na questão com o próprio texto da questão. Então essa questão, ela teria que ser acertada, tá? Agora a segunda parte, ela já é, assim, requer um certo tipo de entendimento maior do que é um R estrategista e um K estrategista. Que ele vai perguntar pra gente em relação à situação, aponte a espécie que inicialmente apresenta a maior chance de sobreviver, justificando também sua resposta. Então, no ambiente novo, quem é que vai ter maior chance de sobreviver? Quem é muito específico ou quem é pouco específico, né? A gente está falando de um especialista ou um generalista. Quando a gente fala de animais especialistas, eles têm um padrão de dieta muito claro, eles não vão se alimentar de qualquer coisa e por isso precisam de um ambiente aonde eles estão adequados. É diferente do R estrategista, que é aquele que vai se virar em qualquer ambiente, porque ele não é específico, ele sabe se virar um pouco em cada. Mas como é que ele compensa? Já que ele não é tão adaptado, muitos vão morrer. Mas como eles produzem muitos seres vivos, aqueles aí mais talvez adaptados, porque é aleatório, vão acabar sobrevivendo, tá bom? E é isso que a gente vai acabar justificando aqui. É muito importante que vocês relacionem essa questão de o K estrategista ser específico ou falar que o R estrategista é pouco específico e como tem vários nichos ecológicos vagos, alguns irão sobreviver. Eu vou mais pela segunda explicação, tá? Eu prefiro relacionar com qual é de fato aquele que está selecionado. Então, primeiro vamos apontar a espécie que vai acabar tendo maior chance, seria a R estrategista. Nesse caso eu não vou botar C porque eu já relacionei aqui em cima e mais do que isso aqui eu estou sendo mais genérico, porque obviamente se a gente está falando de peixe e homem, a gente não está falando do mesmo nicho ecológico, tá? Então, a R estrategista que possui menor adaptação, porém
é mais generalista e capaz de gerar mais descendentes, aumentando rapidamente sua população neste novo ambiente. E aí, importante que a gente relacione com esse novo ambiente, porque é isso que vai ser o grande decisor. Se fosse já o ambiente pré-estabelecido, quem é que tem mais chance normalmente de gerar uma maior população? Em geral vai ser o K estrategista, porque ele está muito bem adaptado. E aí com isso ele vai aos poucos crescendo e formando uma população estável. O R estrategista sempre vai ter uma mortalidade muito alta, e ele vai ter que compensar reproduzindo o tempo todo. Tá? Então por isso a gente fecha aí a nossa respostazinha. Vamos lá para a próxima questão, questão de número 6, que eu achei muito maneira. Eles nunca tinham cobrado, né, ciclos virais antes e foi uma novidade bem interessante, porque é um conteúdo legal de vocês conhecerem. Ele fala aí, os bacteriófagos são vírus que compõem a microbiota intestinal e possuem o potencial para regular comunidades bacterianas. No intestino saudável, a dinâmica fago-hospedeiro provoca grandes mudanças nas comunidades de bactérias e de fagos ao longo da vida humana. Na infância, a maior abundância e diversidade de fagos. Na vida adulta, a comunidade de fagos é menor e mais estável, provocando o aumento e expansão da diversidade bacteriana, como ilustra a imagem. Lembrar, né, que a microbiota é importantíssima para a nossa saúde, ela acaba tendo influências até no nosso sistema nervoso, e é importante a gente lembrar que essa diversidade ela vai ser ganha ao longo da vida, e não é só bactéria, elas também são vírus de bactérias, né, que são os bacteriófagos, a gente também vai ter protozoários, fungos e muito mais, compondo aí o que a gente vai chamar de microbiota lá no nosso intestino. E sabendo que os bacteriófagos podem realizar dois tipos de ciclos reprodutivos, lítico e lisogênico, identifique o tipo de ciclo predominante na infância e aquele predominante na fase adulta. Justifique sua resposta. E aí lembrar o seguinte, gente, ciclo lítico é o ciclo mais rápido viral, onde o vírus entra na célula, coloca seu material genético, usa do mecanismo celular para se multiplicar, multiplica, e eventualmente ele fica aí tão numeroso que a célula não aguenta mais e ela explode e esses vírus vão invadir novas células. Enquanto que o ciclo lisogênico, a gente vai ter algo muito mais discreto. O vírus entra, coloca seu material genético lá dentro e ele associa o material genético dele ao material genético do hospedeiro. Com isso, ele vai ficar ali com o seu material genético já dentro da célula, ele já invadiu ela, já tem o controle, mas ele não faz nada por um tempo. Ele fica sem se multiplicar porque essa célula vai se dividir e as novas células formadas também já vão conter esse material viral. Então é uma estratégia a longo prazo, onde a gente vai ver doenças crônicas se manifestando. A gente vê isso no caso da AIDS, a gente vê isso no caso de hepatite B, a gente vê isso no caso da herpes, tá? Onde a gente vai ter pequenos momentos de sintomas que são provocados pelo ciclo lítico, mas é uma doença crônica que não tem como mais a gente tratar, curar de vez, porque uma vez que o vírus entrou na célula e associou o material genético dele, ele vai estar lá para sempre. Qual é a única solução, né? Vocês já viram casos de pessoas que acabaram curando da AIDS. Você tem que tirar todos os linfócitos TCD4 da célula do corpo da pessoa, porque aí sim você vai tirar todos que já têm esse material genético do vírus, tá? Por outro lado, é importante dizer, tá, que o ciclo lisogênico só faz quem é vírus de DNA ou retrovírus, né? Vírus de RNA, como influenza ou SARS-CoV-2, só tem capacidade de fazer ciclo lítico. Agora, quais são as características marcantes de cada um dos ciclos? No ciclo lítico, a multiplicação rápida dos vírus, enquanto que no ciclo lisogênico a gente vê uma multiplicação mais lenta, mas uma alteração do DNA do hospedeiro. E se vocês repararem, a gente consegue perceber exatamente isso. O que a gente vai reparar aqui? Ó? Olha a quantidade de vírus comparado com essa região. Eu vou ter muito mais vírus na infância do que na vida adulta. Então isso aqui me cheira muito mais a ciclo lítico. Enquanto que aqui, o que eu vou observar de diferente? Eu vou observar, ó, o meu material genético modificado nas bactérias, mostrando que isso aqui teve ação de ciclo lisogênico. Além disso, vale dizer que tem poucos fagos, tá? Então a gente não vê uma multiplicação acelerada e a gente vai ver uma diversidade bacteriana e de fagos até maior. Agora, vamos lá para a nossa resposta, que eu vou girar em torno principalmente das duas que eu primeiro conversei. E novamente, igual aquela resposta que a gente viu lá em cima de artéria e também de capilar, eu vou separar em duas metades, porque ele está falando de identificar o ciclo e justificar a sua resposta. Então, vamos começar falando da infância. Na infância, ocorre
mais o ciclo lítico, que é percebido pelo grande número de fagos. E aí, só para deixar completo, eu vou dizer que nesse ciclo, o vírus usa da célula, ou usa do maquinário celular para se replicar rapidamente. É bom deixar claro, né? Salvo engano, o gabarito nem pedia isso, mas é bom deixar claro que você sabe o que é o ciclo lítico, tá? Para deixar a resposta bem completinha. Nada de alongar demais, tá? Vejo que é uma resposta aqui de 2 linhas e meia. E aí depois a gente vai para a segunda parte. Na vida adulta, predomina-se, então eu vou botar de predomina, tá? Porque óbvio que existe ciclo lítico ainda, mas a gente vai ver menos, tá? Predomina-se o ciclo lisogênico, percebido no menor número de fagos e na alteração do DNA do hospedeiro. Então veja lá que aqueles plasmídios, né, que são os DNAs complementares, vão estar alterados. E aí eu vou completar dizendo que no ciclo lisogênico, o vírus associa o seu DNA ao DNA do hospedeiro. E aí eu deixo claro que eu entendi o que é um ciclo lisogênico, tá bom? Nesse caso, aproveitei mais as linhas. Vale lembrar até porque eu estava quase passando ali para o quadrado. Gente, nada de escrever fora desse quadrado, senão eles não leem. Realmente é um padrão que eles têm que seguir. Então sempre mantenha toda a sua resposta no quadro. Se der tempo, é sempre bom usar até fora do quadro aqui para você conseguir fazer uma resposta base, para você conseguir ver se vai caber nesse espacinho. Por isso que é importante, às vezes, você ser o mais conciso possível e você ter consciência de o quanto que você vai precisar escrever, tá bom? Vamos lá para a questão 7, questão que eu também achei bem interessante. Ela fala aí do açafrão ser um tempero com aroma e sabor acentuado, extraído da planta Crocus sativus. O açafrão que é muito usado aqui na culinária brasileira, né? Faz aquele arroz amarelado que as pessoas gostam. No processo de obtenção dessa especiaria, retiram-se o estigma e o estilete encontrados nos pistilos florais da planta, os quais são ricos em carotenoides, responsáveis pela sua cor avermelhada. E na verdade é alaranjado, mas ele está tão concentrado aqui que ele fica com essa cor vermelha, tá? E ele mostra aqui o desenho, né, mostrando pra gente que o pistilo e o gineceu, né, que seria a parte feminina, vai ser dividido em estigma, estilete e ovário. Os dois primeiros aí caracterizados pela cor avermelhada. Ele fala citiorganela vegetal, onde a pigmentação do açafrão é armazenada. Essa primeira pergunta, gente, é muito importante que a gente deixe claro que tem muita gente que pensou na palavra cromoplasto e até hoje eu não sei dizer se o gabarito aceitou, aí de fato a banca aceitou esse gabarito cromoplasto, que é um tipo de organela onde a gente vê o armazenamento, tá, de pigmentos. Mas aqui é legal, sabe? A UERJ ela gosta de ser mais simplista. Então a gente pensar na organela que tem também essa responsabilidade de armazenar pigmentos e que armazena o principal pigmento vegetal, que é a clorofila. Estamos falando do querido cloroplastos, tá? E aí nesse caso, a primeira pergunta é cite, eu vou ser bem direto. Eu vou botar apenas aqui cloroplasto. Ponto. Sem fazer nenhum tipo de diferenciação, tá? Porque aí você vai acabar se arriscando muitas vezes. Agora vamos lá para a segunda pergunta, indicando a importância desse pigmento para as plantas. E aí, qual a importância desse estigma e desse estilete ser de cor avermelhada e esse vermelho vivo tão forte que a gente está vendo aí na imagem? Aqui, a formação e basicamente a função só tem uma única possibilidade, que é a atração de animais polinizadores, tá? E aí, a gente vai botar aqui a atração de animais polinizadores, como é o caso das abelhas. Lembrar que a polinização é o transporte
de pólen, que é o gametófito masculino dessas plantas, conhecidas como angiospermas, e isso está permitindo a reprodução cruzada entre esses seres vivos. E aí, gente, verdade seja dita, você não precisa falar ainda aqui da reprodução, porque você já falou especificamente, tá, da atração de polinizadores, já deixando claro. Lembrando que é um indicando, então a gente está falando de um comando mais direto. Se fosse explicação, eu talvez relacionasse essa questão toda da reprodução das plantas. E depois, em seguida, aponte o principal evento que ocorre no estilete, que foi determinante para a independência da água na reprodução dos vegetais. E aí a gente está falando especificamente do estilete. E aí o estilete, gente, é a região só de passagem do que a gente vai chamar de tubo polínico, que é a projeção, tá, do grão de pólen para chegar até o ovário, onde vai haver a dupla fecundação. E aí por isso que eu vou colocar aqui embaixo que esse principal evento é a formação do tubo polínico. Só poderia colocar isso, gente. Não tem mais o que possa ser feito, tá? Aqui realmente é um tipo de questão que eu gosto quando a UERJ faz isso, que o gabarito é bem fechado e ele é mais óbvio. Então não abre tanto o gabarito porque a gente fica naquela dúvida. Será que vão aceitar a minha resposta? Não sei. Aqui realmente não tinha muito mais nada que você pudesse fazer, tá? E aí vamos lá para a questão de número 8, questão mais diretona, que fala que a displasia ectotérmica é um conjunto de doenças genéticas causadas por uma modificação no cromossomo 13. Essa condição provoca alterações durante o desenvolvimento do folheto embrionário, denominado ectoderme. Lembrar que temos 3 tecidos embrionários. Ecto, fica do lado de fora, endo, fica do lado de dentro, e por fim, a mesoderme, que fica ali no meio. Nomeia a etapa do desenvolvimento embrionário afetada pela displasia ectodérmica. Então a gente está falando aí de uma falha ou uma alteração do desenvolvimento da ectoderme. Então eu teria que pensar em que momento que a ectoderme vai ser feita e depois indica ainda 2 estruturas ou tecidos que serão prejudicados no indivíduo com essa condição. E aí vamos entender o seguinte. Primeiro, pensando em eventos, a gente tem lá no começo a formação do zigoto. O zigoto é a nossa primeira célula. E ele começa a se dividir e fazer mitoses, o que vai formar a mórula, que é quando a gente tem de 16 a 32 células. Depois, eles continuam se dividindo, mas todas as células vão para a periferia, forma como se fosse uma bola de futebol. As células ficam fora e aqui no meio fica preenchido por um líquido. A gente vai chamar essa etapa de blástula. Até aí não tivemos nenhuma formação de tecido, todas as células são iguais. Agora, essa blástula, que é como se fosse, que eu falei, uma bola de futebol, ela vai receber um afunilamento, uma invaginação, e cria-se o primeiro poro do corpo, que é chamado de blastóporo. Esse blastóporo poderá formar a boca, poderá formar o ânus, tá? No caso dos protostomados, artrópodes, anelídeos, moluscos e nematóides, vai formar a boca, protostoma, estoma, boca, proto primeiro. E nós, cordados, e os equinodermas, tipo estrela do mar, a gente vai ter esse poro formando o ânus. Por isso a gente é chamado de deuterostomado. Deutero, depois, estoma, boca. A boca vem depois, tá? Então, na verdade, acontece a formação do tecido no momento que a gente tem a formação desse poro. Então, a gente vai ter esse fenômeno acontecendo, que é a gastrulação. E a partir daí surge a endoderme, tecido interior, e a ectoderme, tecido de fora. É a primeira diferenciação que acontece, onde a gente deixa de ter células-tronco totipotentes, células-tronco que poderiam formar todos os tecidos possíveis, tá? Então vamos colocar aqui que seria o evento que ele pede, gastrulação. Só isso já serve, tá? Não precisava explicar, ele fala no meio, então vou ser bem direto. E aí lembrar que a gente tem esses 3 tecidos, e vamos aproveitar esse espacinho aqui embaixo para a gente lembrar. A gente tem a endoderme, que é a parte interna, que vai formar principalmente 2 tubos, tá? Que é o trato digestivo e respiratório. A gente está falando principalmente de tubo, tá? Porque a gente tem glândulas anexas, e aí essas glândulas anexas vai ser aí formado por outro tecido que a gente vai ver que vai ser em junção com a mesoderme. A gente tem a ectoderme, que vai ser a nossa resposta. Basicamente são 2 tecidos que você sempre tem que lembrar, que é a epiderme e derivados dela, tá? Então a gente pode falar de glândulas e tecido nervoso. Então o tecido nervoso acaba formando-se a partir aí de uma modificação da ectoderme quando a notocorda toca aquela região, tá bom? E a gente tem no meio a mesoderme, que é o tecido no meio, que forma vários tecidos, tá? Vários, mas principalmente tecido conjuntivo. Só que praticamente todo órgão tem tecido conjuntivo. Então a gente vai falar aí de uma série deles. Eu gosto de destacar 3 que são sempre claros que realmente é a mesoderme, tá? Que é derme, que fica embaixo da epiderme,
ossos e músculos. Porque são partes aí, no caso derme é tecido e ossos e músculos são órgãos, que são basicamente só mesoderme. Os outros, eles dividem, então pode ser um pouco de mesoderme com um pouco de ectoderme. E a gente não quer ficar nessa linha tênue, tá? E aí, como ele pediu, 2 tecidos ou estruturas são formados a partir aí da condição, deixam de ser formados ou seriam prejudicados, a gente está falando de ectoderme, eu vou falar de tecido nervoso e epiderme. Porque aí eu tenho certeza que eu vou acertar. Lembrando, existem outros? Sim, você poderia falar do tecido glandular. O tecido glandular deriva-se, tá, do tecido epitelial e poderia ser uma resposta. Mas aí você fica muito no risco, tá? Então começa aí fora do óbvio. Eu sempre prefiro ir no óbvio para garantir a nossa resposta. Essa é bem direta, né? Como eu falei, são 3 palavrinhas, 4 palavrinhas você ganhava o ponto completo, os 2 pontinhos. Vamos lá para a questão de número 9. Essa eu achei um pouquinho mais difícil, mais interessante também, verdade seja dita. Pesquisas recentes identificaram uma cianobactéria fixadora de nitrogênio. Foi um simbionte que coevoluiu com seu hospedeiro. A alga marinha unicelular Baurudosphariae, Bigelov. Esse processo evolutivo produziu o nitroplasto, a primeira organela identificada como fixadora de nitrogênio atmosférico em eucariontes. Legal, né? Uma nova organela. Muito interessante eles trazerem essa informação. E apresente uma característica fundamental para que essa cianobactéria tenha deixado de ser simbionte e se tornado uma organela em sua célula hospedeira. E aí, como que a gente vê essa linha tênue onde ela está como simbionte, ou seja, ela vive ali, tem controle próprio, ou ela passa a ser uma organela? Basicamente, são 2 coisas muito importantes. Uma é o fato dela passar a não ter controle direto sobre a sua reprodução. É verdade seja dito, quando a gente pensa em organelas que já foram simbiontes, como cloroplasto e mitocôndria, eles conseguem se reproduzir sozinhos. A questão toda é que eles não têm controle sobre a sua reprodução. Ou seja, quem é que determina se eu vou produzir mais mitocôndria ou se eu vou destruir algumas? É a célula eucarionte. Ou seja, isso tudo é comandado via núcleo. Mas aqui a gente fica numa linha um pouco tênue. Principalmente, a gente está falando que esse tipo de organela começa a simplificar. Então, o material genético dela começa a ser responsável só para o papel dela. Então, ela perde a capacidade de produzir todas as suas proteínas que antes ela produzia, porque ela deixou de ser um ser vivo. Ela passa a se comportar apenas como organela, fazendo apenas uma função. Em troca de quê? Por que ela sacrifica essa liberdade dela? Ela sacrifica porque ela vai passar a ser reproduzida junto com a célula, ou seja, para onde a célula vai, ela vai junto, o que é muito interessante, tá? Então, vamos lá falar, apresente uma característica fundamental para que ela deixe de ser simbionte e se torne uma organela. Eu vou falar principalmente que a organela não é capaz de produzir todas as proteínas do indivíduo simbionte original. E aí, como é uma coisa meio, assim, complexa, eu sempre gosto de colocar mais uma se eu tenho esse conhecimento, tá? E eu colocaria, além disso, o controle sobre a sua reprodução passa a ser comandada pela célula eucarionte. Ou seja, ela perde o controle, ela realmente vira uma funcionária aí da célula eucarionte, tá? Ela realmente abre mão disso. Mas é uma troca justa, verdade seja dita, a proteção, e ela vai acabar se reproduzindo sim quando a célula eucarionte for se reproduzir. Em seguida, aponte outra relação de simbiose envolvida na fixação do nitrogênio atmosférico. Outra ação de simbiose aqui, a gente só tem uma resposta possível, tá? Seria a relação entre o grupo das bactérias do gênero Rhizobium. Tem que sublinhar e tem que escrever direito. Escreveu errado sem o Z aqui, perderia ponto, tá? Rhizobium e leguminosas, né? Que são plantas do grupo aí da família das fabáceas que vão acabar tendo a presença dessas bactérias em nódulos nas suas raízes. Não colocou dessa forma, tá? Você poderia acabar perdendo ponto.
E por fim, ele pede aí pra gente, vamos subir aqui, explique ainda a importância desse elemento químico para a célula. Essa é uma explicação, mas ela é muito direta, tá? Então, assim, eu não explicaria muito mais do que essas duas linhas aqui me permitem. Eu diria que o nitrogênio é necessário para a produção de moléculas orgânicas, e aí é bom você citar quais, né? Então, moléculas orgânicas como, e aí eu vou citar 3 para deixar minha resposta bem completinha: aminoácidos, proteínas, obviamente, né? Porque eu uso aminoácidos para fazer proteínas, e ácidos nucleicos. Estou falando de DNA e RNA. E aí, fecho a minha resposta, boto o ponto, tá bom? Aqui é interessante pensar, né? Porque a gente fala de uma explicação, mas que é bem direta, né? A gente sabe que nitrogênio é necessário para fazer moléculas como proteínas e ácidos nucleicos. Essa é a resposta direta, tá bom? E aí, a gente poderia citar, além deles, tá, os nucleotídeos, a gente pode citar o ATP, tem outras moléculas, tá, que a gente poderia falar aí, além daquela. E aí vamos lá para a questão 10, última questãozinha aí da prova, que vai perguntar pra gente sobre a questão de enzimas e inibidores enzimáticos. Algo que a UERJ tá aí indo e voltando, tá? Mais ou menos aí um pouquinho tempo atrás, né? Não é tanto tempo atrás, 5 anos antes, perguntou sobre KM, então é um conteúdo recorrente. As enzimas catalisadores biológicos fundamentais para a reação do metabolismo são regulados pela presença de ativadores ou inibidores. Considere os seguintes resultados de um experimento realizado para mensurar a atividade de uma determinada enzima em função da concentração de substrato. E a gente está observando aí a concentração de substrato, em geral, ela está fazendo crescer a atividade enzimática, mas ela está atingindo o platô em 3 dessas curvas. Por que geralmente atinge um platô? Porque a gente não tem enzima suficiente para fazer essa reação. Então imagine que eu bote 50 substratos e 100 enzimas. Elas vão reagir rapidamente. Mas se eu botar 150 substratos e só 100 enzimas, 100 substratos reagem rapidamente. E os outros 50 vão ter que esperar a reação acontecer para depois conseguirem se ligar à enzima. Lembrando que a enzima ela vai ser reutilizável, tá? Mas ela não vai conseguir ser reutilizada aí caso tenha a presença de talvez um tipo de inibidor. Sabe-se que a curva A corresponde à atividade enzimática na ausência de qualquer tipo de regulador. Indique a curva que corresponde à atividade da enzima na presença de um inibidor não competitivo, justificando sua resposta. Aqui, 2 perguntas. Primeiro você tinha que identificar. E aí lembrar, o inibidor não competitivo ele tem uma ação um pouco diferente. Quando a gente fala aqui ó, de uma enzima, vamos imaginar que isso aqui é uma enzima que está reagindo com um substrato e provoca a quebra dele. Então eu quebraria aqui em 2 pedaços. O que eu quero que vocês entendam é que a enzima ela tem 2 sítios importantes. Ela tem aqui, essa região aqui, que é chamada de sítio ativo, que é o sítio onde vai haver atividade enzimática, é onde ela vai acabar fazendo a ligação com o substrato. Mas ela tem também outros sítios, tá, de ligação. A esses outros sítios eu vou chamar o nome de sítio alostérico, que é um sítio que não tem nada a ver com a ligação direta, mas ela pode modificar a enzima. Por exemplo, se eu tenho um inibidor se ligando aqui, o que vai acontecer com essa enzima? Ela vai mudar de conformação, ela pode mudar de formato. E aí, se ela tem esse formato aqui, ó, ela não vai se ligar. Ela não se liga, ela fica incapaz. E aí, por isso, a velocidade de reação vai conseguir atingir níveis altos assim, tão quantos a gente tivesse sem a presença desse inibidor? Não. Por isso que eu já tenho certeza que a resposta aqui vai ser a letra D de dado, que é a curva onde a gente vai observar que a velocidade e a atividade da enzima nunca vai chegar ao mesmo patamar quando ela não tinha a presença desse inibidor, tá? Então vou botar aqui curva D. Agora vamos para a justificativa. Para justificar, a gente vai ter que explicar o que é o inibidor não competitivo, porque o competitivo, ele até chega lá. Inclusive, o não competitivo aqui seria o D, enquanto que o competitivo seria o B. Porque a gente vai ver que vai demorar a chegar mais na atividade máxima, mas ele vai chegar, porque ele compete pelo sítio ativo, ele não inutiliza a enzima. Então, eventualmente, quando tem muito mais substrato do que inibidor, eu vou acabar tendo a ligação acontecendo com o substrato mais vezes do que com o inibidor, tá? Agora vamos lá. Eu vou começar dizendo que os inibidores não competitivos se ligam
a sítios alostéricos. Teria que ter essa palavra aqui na sua resposta. É palavra-chave. Por isso, modificam a estrutura enzimática impedindo sua ação. E aí, para completar, eu tenho que relacionar com o gráfico, que é a informação que eu tenho. A curva, eu ia falar o gráfico D, perdão. A curva D mostra que a atividade enzimática nunca chega ao valor máximo. O que é compatível com a ação desse inibidor. Aqui é só para você fazer essa relação, tá? É importante que se ele te dá um gráfico e te pede para justificar, você tem que falar o que no gráfico fez com que você entendesse que o gabarito era esse, tá bom? Bom, no mais era isso, essa aqui era a questão de número 10, a gente fecha a nossa prova, tá bom? E aí, a gente vai continuar dando sequência a essas gravações, tá? De todas as provas. Eu vou tentar ir voltando o máximo que der até chegar à prova da UERJ, a gente vai gravando de tempos em tempos. Então fiquem ligados aí no canal. Queria aproveitar também pra gente falar um pouquinho sobre os nossos cadernos, tá? Então para você que está acompanhando aí o canal e até agora não ouviu falar sobre isso, é legal você saber, caso são os meus alunos, vocês já sabem sobre isso, tá? Então eu preparei um material aí bem completinho, onde a gente mostrar todos os cadernos que eu faço, tá? Completados também com exercícios, tá? Então, ao final de cada conteúdo que vai fazer uma direta ligação com os nossos vídeos, você vai ter uma série de exercícios para realizar. E é um material aí bem completinho, tem 415 páginas de material para vocês estudarem para o vestibular, tá bom? Caso vocês desejem, esses materiais estão no link aí que fica na descrição, lá no Linktree, e vocês conseguem encontrar para adquirir, tá bom? Até a próxima, um grande abraço e valeu!